pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui para falar da lua nova no signo de Leão, que vai mudar bastante o nosso astral. Ela vai acontecer no dia 28 de julho, às 14h56, horário de Brasília. E, como eu disse, vai acontecer em Leão. E isso vai mudar bastante o astral, porque a gente vai ter vários pontos e planetas em signos de fogo. E vocês sabem, o fogo, ele clareia a mente, ele ilumina, ele aquece, ele nos deixa mais vívidos, mais corajosos, mais audaciosos e também nos incita a agir em prol daquilo que a gente deseja, dos nossos projetos e etc. Então, nós vamos ter o pique realmente renovado e o entusiasmo bem ampliado nessa próxima lunação. Os signos de fogo nos deixam mais criativos, nos deixam mais audaciosos e também autênticos, né? Com vontade de tomar iniciativas, defender nossas posições, nossas opiniões, lutar pelos nossos projetos. Então, realmente, nós vamos ter, assim, como que uma onda, né, que vai esquentar e elevar o astral bastante e de uma forma positiva. Então, gente, está na hora da gente exercer a nossa autoria, a nossa autoridade, e da gente se sentir mais dignos de ser quem é. Isso é uma coisa muito bacana que o signo de Leão nos dá. O signo de Leão, ele foca no Sol, né? E o Sol, ele é regido pelo Sol. E o Sol, justamente, é o rei do sistema solar, assim como ele é no mapa de cada um de nós, o nosso rei, o nosso representante, o representante do indivíduo, né? No caso, cada um de nós no nosso mapa astral e nas nossas vidas, evidentemente. Olhando para o mapa, a gente vê então o Sol e a Lua, nesse signo de Leão, na casa 8, que é uma casa também de transformações, transformações profundas, transformações intensas, né? Então, também não vamos ter nada muito raso e nem muito superficial nesta próxima etapa. Ambos, inclusive, estão conectados ao Júpiter em Áries, o que em si já é um ótimo agouro, porque nos aponta não só mudanças, mas mudanças favoráveis, desenvolvimento e crescimento, de um ponto de vista geral. Mas é evidente que pessoas mais tocadas por esse movimento, que serão os nativos do segundo decanato, né? Dos signos de Leão e Aquário, Touro e Escorpião, vão ser as pessoas, digamos, mais contempladas por esse pique, por essa energia entusiasmante, ao menos no início do ciclo. Mas vamos lembrar que dos 4 mapas, das 4 luas, a lua nova é a que permanece com essa sua energia por todo o ciclo. Então, ela, digamos assim, ela exerce uma hegemonia sobre o ciclo e sobre as outras luas que vão acontecendo, que na verdade são desdobramentos da lua nova, tá? Temos ainda o Mercúrio em Leão, né? Também, mas já na casa 9, que é uma casa de estudos superiores, é uma casa de relação com o exterior, é uma casa em que a gente tem vontade de ampliar nossos territórios, fronteiras, conhecimento, é uma casa que nos propicia viagens, né? Então, também Mercúrio ali, que é o cara do movimento, né? Está conectado ao ascendente, que está no signo de Sagitário, e também ao planeta Quiron, né? Que vocês sabem é o planeta da saúde e da doença e também das especialidades. Vamos lembrar então que, de certa maneira, temos um triângulo aí, né? Porque temos então Mercúrio conectado ao ascendente, né? E Sol e Lua conectados ao Júpiter, quer dizer, tudo isso está, de certa maneira, formando um triângulo de fogo no mapa, e um triângulo se expressa, um triângulo, ele, na verdade, vem para que a coisa realmente emerja, né, de baixo para cima, certo? Então, essas energias todas tendem a se expressar, a se manifestar.
E um triângulo também só reforça, né, todas essas qualidades que a gente já tinha acenado anteriormente. Luz, energia, pique, entusiasmo, poder de iniciativa, vontade de se defender, de defender suas próprias bandeiras, posições, projetos, opiniões, etc. Para que a gente, enfim, enfrente o que for necessário e mude o que for preciso. Não vamos esquecer que negociar é sempre uma chave para tudo que a gente vai fazer, principalmente se o Mercúrio, que é o mensageiro, o negociador, o comunicador, tem uma posição importante em qualquer mapa e principalmente nesse, né? Ele está, inclusive, regendo a casa 7, né? Que é o oposto do signo de Sagitário. Então, Sagitário e Gêmeos do outro lado, regido por esse Mercúrio. Então, o Mercúrio tem um papel importante, tanto quanto o Júpiter, o regente do ascendente. Em termos coletivos, isso, de certa maneira, é bem diferente, né, do que vinha acontecendo anteriormente, porque, digamos que estávamos numa certa pasmaceira, inclusive porque estamos esperando, eu estou dizendo aqui em termos mais brasileiros, uma série de coisas acontecerem, as campanhas serem lançadas e tal, e fica um nível de expectativa muito grande, né? Então, agora é a hora em que a gente também, pessoalmente, socialmente, coletivamente, pode se manifestar um pouco mais. E não ficar apenas, né, ouvindo baboseira, enfim, e coisas aí dos irresponsáveis, insanos, inconsequentes e oportunistas que a gente vem ouvindo há tanto tempo. Agora as coisas serão mais definidas e também esses possíveis candidatos ou esses candidatos terão que ter uma posição um pouco mais séria, estratégica e, enfim, definida, né? Porque enquanto isso não acontece, fica também um pouco de tenta aqui, tenta ali, né? Dá uma tacada aqui, dá uma tacada ali, e a gente aqui com o ouvido, né, sendo utilizado para tanta baboseira. O Plutão, que vocês sabem, é o planeta do poder e que representa o poder, né? Aqueles que estão no poder. E vamos até explicar por quê, porque como ele é o último planeta do sistema solar, ele vê tudo, né? Inclusive representa o inconsciente coletivo. Então, por isso, representa o poder e também aqueles que estão, enfim, de posse dele. E nessa alunação, ele está um pouco anulado, sabe? Ele não está assim com grandes destaques e tal, o que dá destaque justamente aos planetas pessoais e às nossas atuações pessoais, a gente poder, enfim, se desembaraçar e se desenvolver de uma maneira mais própria, de uma maneira mais independente, pessoal, expressiva e tudo, e isso é muito legal. A única coisa que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção é que ele está, enfim, ameaçando, de certa maneira, do ponto de vista mais coletivo, com sanções, com juros e inflação se elevando, que é alguma coisa que não interessa para nenhum de nós e que pessoas como eu, que já viveram várias elevações de inflação outras vezes, sabem que isso não é nada saudável para a vida da gente e isso é uma coisa que a gente deve evitar, né? De qualquer maneira, temos que ficar atentos com justamente com esse ponto, né, dos golpes baixos, dos golpes financeiros, né, que melhoram uma situação meio imediata, mas que depois pode trazer consequências. Não podemos esquecer que quem vier aí o ano que vem não pode encontrar um país muito complicado, porque a gente tem que continuar vivendo, né, gente? Então, não podemos deixar a situação atual boa só para alguns e depois complicadíssima para todos. Então, vamos ficar de olho nesse ponto, certo? Então, mas como nada é perfeito, né? O céu não está desprovido de algumas tensões. Essas tensões, elas dizem respeito a uma dupla que está juntinha, que é Marte, vocês sabem, o planeta da ação, né?
e que é um planeta também de uma certa agressividade, dependendo de quem está com ele, de como ele está sendo mais ou menos cutucado. E ele está ao lado de Urano, que é aquele planeta imprevisível, que na verdade quer dizer intuição, mas a maneira como ele se manifesta é sempre um pouco repentina, imprevisível, impetuosa, e os dois juntos, quer dizer, uma ação imprevisível, impetuosa e repentina, a gente nunca sabe onde é que pode isso dar. Portanto, temos que também, de certa maneira, ter consciência de que estamos um pouco sujeitos a essa energia e mais ou menos no mesmo lugar, né? Ou seja, no segundo decanato dos signos que a gente já está falando. Leão e Aquário, Touro e Escorpião. Saturno, né? Que é, vocês sabem, o velho sábio, e que sempre de alguma maneira age, né? De maneira a reequilibrar, harmonizar e tal. Ele pode até ser um tanto conservador, né? E essa dupla, ela vem cutucando, de um lado, o Saturno, né? Que é o velho, o conservador. O Saturno também sempre reage, né, de uma maneira, digamos assim, um pouco corregedora, sempre limitadora, né? E também está numa certa tensão com o Mercúrio, que em Leão fica um pouco falastrão, fica um pouco solto na praça, né? Ele fica assim um pouco vaidoso da sua inteligência, né? Então acaba exagerando um pouco nas palavras, nas opiniões, se achando um pouco dono da verdade e tal. Então, nesse caso, né, no caso de Mercúrio, vale a gente dizer sempre que menos é mais, né? Então, quanto menos ficar falando, dando opinião e se sentindo muito inteligente demais, melhor. Outra coisa é a gente lembrar quem são os envolvidos, né? Então, Marte é também o planeta da agressividade, o planeta, enfim, que não evita qualquer reação, caso seja importunado, né? E Urano é um cara repentino. De repente a coisa rola, de repente, né? Ele é o céu, de repente dá a chuva, dá a trovoada, enfim, o céu se movimenta e manda raios, trovões e tal. Então, por isso também que a gente deve tomar cuidado nesses 4 elementos que estão muito envolvidos. Esses 2 planetas juntos são capazes de revoluções, né? São capazes de alteração de rumo, de acidentes, de incidentes e, infelizmente, até de atentados. Por isso temos que tomar bastante, por isso temos que ficar atentos. Principalmente os 2 candidatos mais preferidos nas pesquisas de intenção de voto, porque os mapas pessoais de ambos, Bolsonaro e Lula, estão sendo muito tocados por essa tensão toda. Toques pessoais no mapa de cada um deles. Então, vamos ter um fim de mês de julho e os primeiros dias de agosto bem movimentados, bem tensos, e inclusive nós pessoalmente também devemos nos cuidar, tá? Não é à toa que a gente está sentindo essa tensão tão forte, né? Na verdade, gente, essa tensão entre Saturno e Urano, vocês sabem, a gente já falou muito dela aqui, né? Ela vem há alguns anos, inclusive, porque como os 2 são lentos, a tensão, um vai caminhando, mas o outro também, um vai, também vai, um volta, o outro também volta. Então, na verdade, o que significa isso, né? Velhas situações, situações que se conservam, situações que se mantêm, no caso de Saturno, e renovações, evoluções, o olhar para o futuro. Isso engloba, inclusive, outras atitudes como a ciência, a tecnologia, os avanços tecnológicos, né, que Urano também representa. Então, é claro que a gente sempre teve, de alguma maneira, no mundo, uma tensão entre essas 2, digamos, facções da sociedade, né? Mas isso agora está, neste momento, bastante acentuado. Então, pelo Marte, justamente. E vamos ter isso mais ou menos
pelos próximos 10 dias, começando antes um pouco até da lunação. Esse vídeo está sendo gravado uns dias antes, claro, e até a lua crescente, né? Então, isso dá aí alguma coisa como quase 2 semanas, né? Hoje é dia 22 de julho, né? A lua nova será no 28, mas ela, na verdade, prorroga essa tensão que eu estou mencionando, especificamente de Saturno com Urano, que já vem há algum tempo, mas que está sendo estimulada, cutucada e acentuada pela presença de Marte entre eles também. Outro ator importante dessa alunação é o Netuno, né? Ele está aqui embaixo, na casa 4. Quando ele atravessa assim o nosso caminho, né? Ele acaba nos embaralhando a vista, nos confundindo um pouco a visão, fica uma espécie de nevoeiro, a gente não vê muito, enfim, a realidade, não consegue ter muito domínio sobre o que realmente acontece, né, ou o que acontece por baixo, né, desse nevoeiro, ou atrás do nevoeiro, né? É que nem a gente está numa serra e tem um nevoeiro, a gente vai devagarinho assim, mas na verdade não enxerga nada. Isso é o efeito Netuno quando está numa tensão, como é o caso, tanto com o descendente quanto com o ascendente. Então a gente tem que ficar de olho vivo no quê? Nas notícias, nas fake news, nas mentiras deslavadas que são ditas aqui e acolá, né? Isso não apenas, enfim, na vida coletiva, mas também nas nossas vidas pessoais, apesar de que Netuno ele pega a realidade como um todo, né? Neste caso específico de Netuno, quem está mais sujeito a embaralhar, né, até a sua visão confusa é a turma do terceiro decanato, dos signos de Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes, né? Que são justamente os que pegam as 4 pontas do mapa tocadas por esse Netuno aqui embaixo. E por fim a Vênus, ela continua em Câncer, né? Onde ela fica muito favorecida, né? Porque é um signo lunar, um signo de sensibilidade, e ela com a sua estética, harmonia, beleza e etc., ela acaba emanando, né? Nesse signo, uma certa doçura, né? Ela fica docinha, ela fica dedicada, gentil, carinhosa, sobretudo e tal. Mas ela está atravessada pelo Júpiter, né? Que também é um planeta muito benéfico, mas como o atravessamento é um pouco tenso, ela acaba ficando exagerada, né? E Vênus também é o planeta dos desejos, é o planeta dos gastos, ela é um pouco romântica em Câncer, então a gente fica realmente um pouco romantizado. O Júpiter está em Áries, então ele fica um pouco mais estúpido, um pouco mais atropelante, né, digamos assim. E isso faz com que ela insufle, né? E que ela fique cheia de vontades, cheia de desejos, e fazendo com que a gente, de alguma maneira, acabe exagerando no romantismo. Vejam que é um segundo elemento que também nos fala de romantização das coisas. E ela também está tocada por Quiron, né? Que é o planeta da saúde e da doença, né? E não foram poucos os exemplos que nós tivemos recentemente, né? De mulheres, enfim, atacadas em ambientes hospitalares, né? O que é uma coisa absolutamente assim assustadora, né, gente? Que as mulheres que já são tão vulneráveis em tantos âmbitos, até no âmbito hospitalar, né, venham a ter esse nível de vulnerabilidade, né? Então, estamos falando especificamente dessas situações, e essas situações estarão ainda, né, sendo faladas e comentadas nas próximas semanas. Agora, quem podia imaginar, né, que barbáries como essas que a gente viu acontecer em hospitais ultimamente pudessem acontecer nos dias de hoje? Estamos em 2022, não parece? Está parecendo muito mais o tempo das cavernas, né?
onde, enfim, as mulheres eram carregadas pelos cabelos, forçadas a fazer coisas que elas não queriam, né? Hoje, em vez disso, dão um remedinho para elas e abusam delas em situações de lugares que deveriam, ao contrário, proporcionar uma segurança total e absoluta, né? Isso é a presença do Quirón, essa atenção do Quirón, que, mal ou bem, é o planeta que rege, inclusive, os próprios hospitais. Por último, né, digamos que não estamos mais em tempo, gente, de ter preconceito, abuso, homofobia, machismo, racismo. Nada disso mais cabe no mundo de hoje, né? Ao contrário, né? No mundo de hoje cabe igualdade, fraternidade, democracia, somos todos iguais perante, enfim, toda a sociedade. Então, justamente por isso, não cabe mais nenhum tipo de pré-conceito nos dias de hoje. Por isso, só vamos desejar que tudo isso mude, que não permaneça, que desapareça, né, da nossa sociedade, da nossa realidade, né? E, logicamente, os responsáveis têm que tomar um pouco mais de cuidado quando contratam os seus médicos, né, para as funções deles e tudo. Já é hora da gente ser um pouco mais democráticos, um pouco mais maduros, um pouco mais contemporâneos, de termos a mente mais aberta, de termos o coração maior, né, onde tudo caiba, né, e livre de preconceitos. E para que tudo isso ocorra, é claro que a nossa opinião e a nossa atuação pessoal tem que ser respeitada. E é disso que Leão fala, né, do ter, enfim, noção de quem se é, quanto a gente precisa de dignidade para viver e de ser respeitado nas nossas autorias e nas nossas autoridades. E não deixe de conferir, né, lá no site. Então, por tudo isso, eu desejo, né, a todos uma boa alunação e também aconselho a conferir, né, os textos pessoais do horóscopo que vem logo abaixo do texto lá no meu site, né? E onde você consulta sempre o seu signo ascendente, tá? Não adianta apenas o signo solar. Pode até ler o signo solar, mas quem, na verdade, vai dizer onde é que as coisas estão acontecendo no seu mapa é o seu signo ascendente, ok? Então, busquem pelo texto dele sempre que forem ler algum horóscopo, ok? Então, até a próxima semana e uma boa lunação para todos. Tchau. Por que você não olha mais pra mim? Yeah. E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, agora tem a dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.